como fazer um circuito de carros, carros a seguirem uma linha pré-definida, a circularem numa estrada à volta do quarteirão ou seguindo outra direção, outra forma qualquer decidida por vocês. Neste caso, é um circuito como se fosse à volta de um quarteirão. Se eu fizer play, podemos ver que os carros estão a circular nos dois sentidos e nós podemos, inclusive, alterar de uma forma dinâmica este circuito e acrescentar pontos, alterar. Se repararem, pode ir para cima, para baixo, etc. Então, vamos ver como é que se pode fazer isto. Vou ver que é fácil, tem que ter os carros para começar, que já vimos nas aulas. Entretanto, se tiver tempo, vou refazer esse tutorial do carro. Mas vamos então deitar fora tudo, menos os carros, para deitar fora a estrada. Não, desculpem. Deitar fora o céu, o chão. Sim, deitar fora o sweep. Deitar fora este cloner. Temos aqui o outro cloner e temos 4 carros. Ok, então começamos com estes 4 carros. Estes carros têm um vibrate, portanto cada carro tem as rodas e depois o carro, e alguns têm faróis, nem todos. Mas é a parte do carro é que tem a etiqueta de vibrate, né? Para as rodas estarem imóveis. Bom, então, começando, vamos começar por fazer a estrada. Vocês também podem começar isto com cubos em vez de carros e depois substituir os cubos por carros, em princípio não há problema. Vamos ver aqui, a estrada pode ser feita podemos desenhá-la com a pen, ou neste caso vamos usar o retângulo. Portanto, este retângulo, para o deitar, basta orientar aqui em XZ, e agora vamos ver ampliar. Portanto, carrego no T e arrasto para ficar uma coisa bastante grande, uma estrada grande, e depois temos aqui nas propriedades do retângulo temos aqui o rounding. Rounding é tornar as curvas, as esquinas, os cantos arredondados. Então é isso. Posso lhe chamar percurso. Então agora nós queremos clonar os carros neste percurso. Portanto, vamos buscar um cloner, MoGraph Cloner, despejamos os carros dentro do cloner e, claro, como sempre, aparecem aqui os carros uns em cima dos outros. É o normal, mas nós agora vamos querer clonar segundo este percurso. Temos aqui um diz cloner e na página Object, em vez de linear, vamos escolher o modo Object. E ele pergunta qual é o objeto aqui. Portanto, nós temos que arrastar o percurso para esta zona. E neste momento já temos os carros, mas estão virados ao contrário e estão concentrados nos cantos. Então, se eu fizesse play, ia dar uma coisa... não ia acontecer nada. Portanto, uma das coisas que podemos fazer é mudar aqui o count, a modo como eles são espaçados, even, por exemplo. Se quisermos os carros espaçados igualmente, ou count para termos um número de carros, mas eles vão se acumular nos cantos. Depois podemos ver como é que fazemos para resolver essa questão. Step
é o espaço entre eles. Se tínhamos que aumentar muito o espaço entre os carros. Portanto, o melhor para já é o even. Queremos 10 carros em cena, queremos 12, 15, assim, podemos decidir. E temos aqui o rate, que é a velocidade. Vamos pôr aqui, por exemplo, a velocidade 5. Fazer play. Estão a ver que os carros já estão a andar, só estão de pernas para o ar. Então, vamos à página Transform, ver aqui qual é a rotação que nos vai permitir fazer o carro andar direito. Portanto, será esta. O carro assim, se eu rodar 180, os carros já ficam direitos, mas vão estar a andar ao contrário. Não tem problema nenhum. É só chegar aqui ao rate e pôr o sinal de menos, velocidade de menos 5. Já temos aqui os carros a andar numa das estradas e nós podemos até controlar o tamanho deste objeto. Se quiséssemos, não é? Poderíamos ter uma estrada pequena. Portanto, estou a fazer escala do objeto retângulo, não é? Pegar em objetos inteiros, carregar no T ou em escala e arrastar em qualquer sítio do ecrã. Então agora, para fazermos a segunda linha de carros, nós podemos duplicar a estrada, fazer tudo outra vez, duplicar isto tudo, mas em princípio não vale a pena. Nós precisamos é só de duplicar o cloner. Portanto, com o dedo no controle arrastam para baixo e neste momento temos o que é que nós queremos alterar neste cloner. Queremos alterar a velocidade, mas primeiro os carros estão sobrepostos, portanto nós temos que mudar a posição dos clones mexendo aqui nestes valores. Normalmente o Y é a altura, estão a ver? O Z é andar para a frente ou para trás e portanto este seria, neste caso o X, o que nos interessaria. Portanto, pomos os carros, esta fila de carros mais para dentro. Reparem que quando eu dupliquei o cloner, ele continua a clonar segundo o objeto que chamamos percurso, que é o retângulo. Portanto, voltando aqui ao cloner 1, já não precisamos de, ou melhor, precisamos de rodar os carros 180 graus e depois pôr a velocidade positiva. É só isso. Porque eles agora ainda estão a andar para trás, não é? Temos aqui o Object e aqui o Rate vai para 5. Já temos duas estradas. Se repararem, os carros andam aqui um bocadinho aos solavancos, já vamos ver isso. Outra coisa que podemos fazer nos dois cloners, selecionar os dois cloners com a tecla Ctrl, é mudar o modo para random, porque nós assim vamos poder mexer aqui neste número de seed e criar diferentes variações. Por exemplo, se eu for aqui à fila de dentro e ir mexendo no seed, estão a ver que eles vão alterando a disposição dos carros. Bom, para tentar evitar os solavancos, o que nós queremos é que esta linha seja definida com mais rigor. Para fazer isso, nós podemos reduzir aqui o valor deste ângulo de 5 para 1 ou para 0. E estão a ver que os carros já circulam mais suavemente, sobretudo nas curvas. Também podemos aumentar aqui o raio da curva, mas não vale a pena. O passo agora seguinte é usar também novamente este retângulo, este percurso, para desenhar a estrada, usando o sweep que está aqui. Julgo que nas versões novas está na segunda pasta verde. Portanto, encontrem este objeto sweep.
Mas antes de ir buscar o sweep, eu quero definir a forma da estrada, como se fosse a secção ou o corte em corte. Portanto, normalmente bastaria um retângulo. Vou buscar de novo aqui um retângulo. Reparem que o retângulo está ali no meio, eu não vou precisar de o tirar do meio, só preciso de mexer aqui nas dimensões dele. E faz de conta que cria com esta largura a estrada, ok? Portanto, temos aqui, vou-lhe chamar corte. É como se a estrada, se cortássemos a estrada, e isto será a secção da estrada. E só temos que colocar o percurso e o corte, estes dois objetos, dentro do sweep. Vamos buscar o sweep. Se não der aquilo que nós queremos, é só porque a ordem está errada. Se eu trocasse, se eu pusesse primeiro o percurso, saía assim uma coisa estranha. Portanto, primeiro é o corte e depois é o percurso. E podemos agora ajustar tudo, ajustar o tamanho do percurso, e nós estamos aqui com uma pequena questão, que é os carros estão um bocadinho para dentro, portanto temos que ir a este cloner, mexer a posição em ambos. Portanto, neste eu tinha posto X, mexi deste valor X, vou voltar a ajustá-lo, e neste que não tinha mexido em nada vou também ajustar. Então, agora se fizer play, os carros já estão. Agora a outra questão é a distância dos carros ao chão. Se eu mexer nos cloners, se eu subir os cloners ou descer, não acontece nada. Se eu mexer no percurso, vai descer tudo. Portanto, a melhor forma é ir aos cloners, mais uma vez, à página Transform, e mexer aqui no valor Y, que é a altura, até os carros estarem a contactar o chão. As rodas, uma coisa assim, por exemplo. E já está. Se quiséssemos alterar, ainda podemos alterar, se quisermos, a forma da estrada. Por exemplo, se quiséssemos pôr uma divisória entre as duas vias, é muito fácil. Nós teremos que transformar, para já não estamos a ver aqui o retângulo que estava no centro, para isso temos que desligar o sweep. E agora este retângulo, se nós o tornarmos editável, clicando aqui neste botão ou na tecla C, e agora formos para pontos, nós vemos que ele tem aqui 4 pontos. Nós podemos aqui olhar mais ou menos como ele está centrado, isso facilita. Eu vou fazer isto só a olho, porque não vale a pena estar aqui com muito rigor. Clicar com a tecla direita do rato. Reparem que ele perdeu o logotipo que tinha aqui, porque eu tornei editável. Portanto, isto agora é uma spline. Se eu clicar com a tecla direita do rato, temos aqui esta opção que é Create Point. E vou criar 4 pontos. Vou clicar assim, 3, 4. E agora vou aqui à seleção por retângulo, selecionar só estes dois do meio, vou subi-los, e agora para afastá-los vou usar a escala. No eixo vermelho afasto, ou então seleciono estes dois, escala, no eixo vermelho, assim. Então agora, quando ligar o sweep, estão a ver que já temos uma divisão na estrada. E para terminar, posso ir buscar um floor, que é o chão infinito. O chão infinito não interessa o local onde ele está, porque ele é infinito, só interessa a altura a que o colocamos. E neste caso eu só quero que ele não passe por cima da estrada, não é? Portanto, vou colori-lo. E isto parece ser um material com reflexo, portanto vou criar aqui um outro material verde,
tirar a reflexo. E agora o importante é só que ele não esteja acima da estrada. Se fizer o render já dá para ver. Também posso colocar o Physical Sky. Vou pôr 8 da manhã, 7 da manhã, um bocadinho escuro. Também para verem que eu usei Luminance nos faróis. Portanto, se eu for aqui ao material dos faróis, o que eu fiz foi ligar aqui o Luminance e depois na página Luminance escolhi uma cor e pus um valor muito alto, aqui 600%. E às vezes ainda vou a esta página que diz Illumination e aumento aqui este valor, neste caso aumentei para 400%. Isto é para quê? Isto é para se eu quiser que os faróis tenham luz própria, teria que mudar as opções de render, porque aqui o render normal eles realmente têm um brilho ou uma luminosidade, mas não é propriamente uma iluminação. Se eu quisesse que eles tivessem isso, os renders iam demorar muito mais, portanto eu não aconselho os alunos a fazerem isto, a não ser que tenham realmente um computador ou vários para fazer, potentes para fazer os renders. Mas é muito simples, é só ir aqui às opções de render, ir aqui aos efeitos, ir buscar a Global Illumination, fechar e estão a ver que ele está a calcular aqui já a iluminação dos faróis, mas estão a ver o tempo que isto demora. De facto fica com melhor aspecto, mas os renders são muito demorados. E é isso.